Vamos assistir aqui Gnose Games, A Tia Crente Estava Certa? O Segredo Oculto das Classes de RPG. Eu lembro que lá em 2018 eu estava escrevendo um cenário de RPG e eu estava estudando muito sobre gnosticismo. E esse cenário de RPG está basicamente pronto, tá? Só não está formatado como livro, mas Power System está feito, organizações, locais e tal, tudo feito, basicamente. Claro que eu iria refinar, mas eu estudei muito de gnosticismo, que foi muita base da parada, Arconte, pá, sei que. E na época ninguém falava de gnosticismo, ninguém falava de Arconte, ninguém falava de porra nenhuma. Tá, sei lá. Depois apareceu o Genshin Impact falando de Arconte, mas isso aí é só skin em Genshin Impact, não é nada levado a sério lá de fato. E aí eu pisquei o olho em 2020, 2021, Gnose tava tudo pra todo lado. Tá todo mundo falando de Gnose pra cá, Gnose pra lá, Gnose Games. Eu fiquei, gente, tudo nada isso ficou popular. Tem meme de obter a Gnose atingindo iluminação. De onde que veio tudo isso que eu não sei, que eu não entendi até hoje? Depois me explique aí nos comentários. Agora vamos assistir o vídeo. Bardo, guerreiro, ladino, clérigo, mago. Quem nunca ouviu falar desses nomes? Senão aqueles que nunca sentaram numa mesa de RPG ou nunca perderam horas treinando seus personagens em Final Fantasy, Dragon Quest, O Elder cara usa a mesma música em todo vídeo, né? Ah, meu lado criador de conteúdo é muito chato! Scrolls e tantos outros. Mas qual o sentido desse sistema que se repete tantas vezes, de classes ou profissões? Será apenas um clichê vazio, produto de uma falta de originalidade dos game designers? Ou um mero sistema útil para criar uma gameplay variada e balanceada? Acho que tudo vem do início, né, da divisão de tarefa da humanidade enquanto uma tribo caçadora, coletora ou nômade, porque você tinha que ter, né, as pessoas com as características específicas para lidar com situações específicas e a sociedade se organizava assim devido à necessidade de limitar, né, o risco e ter uma hierarquia de informação para saber o que cada coisa deveria ser feita e cada pessoa deveria estar em cada local. Coisa que hoje em dia não acontece muito devido à informação que a gente tem aí, né, na internet, a facilidade de verificação e outras coisas, né? Aqueles que assim pensam não rasgam nem a superfície? Você nem imagina o quão fundo esse buraco vai. As classes, ou jobs, nos RPGs, representam o manifestar do potencial oculto da natureza humana e o reflexo divino que se esconde em cada um de nós. Não entendeu nada que eu tô falando? Calma aí que em breve eu já vou explicar tudo, pois aqueles que adentram nestas águas já não saem como eram. Eu sou o Satoru-san e serei seu barqueiro nesse mar de mistérios. Como as classes também podem Pode ser acelerar o chamadas de vídeo? Vou acelerar só um pouquinho então. Quem mandou falou que podia acelerar, vou acelerar só o de Quito. trabalhos, jobs. Primeiro, falaremos sobre o aspecto do trabalho. O homem é, inescapavelmente, um trabalhador. Por isso, em Gênesis, após comer do fruto proibido, é dito ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher, e comestes do fruto da árvore que eu Ah, havia vai ter proibido de teta, comer, vamos maldito. fuder, né? Vamos fuder porque tem teta. Pera aí, gente. Fuder porque tem teta? Eu vou preparar aqui. Sempre que tem um negócio desse eu tenho que me proteger, porque já viu, né? Já tomei ban da Twitch. Então, cara, não perdoa. Então, Dita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos teu sustento todos os dias de tua vida. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó hás de retornar. Mas para que o trabalho pronto. tenha algum valor, ele Acabou? deve Pô, é só isso. corresponder à vocação da pessoa, no sentido próprio da palavra, isto é, de algo ao qual você é chamado a fazer. O trabalho só pode ter algum valor na medida em que eleva aquele que o exerce, atualizando suas potências ao máximo de sua natureza. Para Aristóteles, Isso é um negócio interessante, né? Que ele basicamente falou ali da questão de, tipo, teremos que trabalhar por causa do negócio lá da interpretação que a gente tem, né, religiosa, filosófica, espiritual da Bíblia. Mas quando você para pra pensar de forma mais mundana também, né? Nada vem sem esforço. Se você quiser pegar uma maçã, você tem que encontrar uma macieira. Ou você tem que plantar uma macieira. Ou alguém tem que te dar uma maçã. Sempre vai exigir algum tipo de esforço, não tem como escapar disso, né? Então, nem os animais vivem sem trabalho. O negócio é que, né, o trabalho como trabalho no sentido físico,
né, no sentido de o gasto de energia dos animais, é puramente voltado para a sobrevivência básica deles, né? Não tem uma intencionalidade de nada. É só tipo, eu estou fazendo o que é necessário para sobreviver, que meu instinto me diz, e nada mais. Então, se eu tiver muita comida para comer, eu vou comer todas as comidas, engordar e tal. Você vê os cachorros obesos, porque eles não conseguem ponderar. Eles só vão aproveitar o que está disposto a eles até né, se prejudicarem por causa disso. E os humanos não estão muito diferentes disso. Mas quando você parar para pensar nesse quesito, a gente tem que trabalhar no sentido mais amplo da palavra, não trabalho CLT, porque nada existe sem. Nada existe como consequência sem uma causa. Então, para você obter o que é necessário para comer, para se divertir, para ter uma vida boa, você precisa tomar atitudes que te levem em direção daquilo. Aristóteles. O ato próprio de um ser é direcionado para realizar a sua É tudo natureza. movimento no sentido aristotélico, pois é. Está ato este chamado de entelequia. Assim, a natureza da semente se realiza quando ela Deixa eu cresce. voltar aqui. Máximo de sua natureza. Para Aristóteles, o ato próprio de um ser é direcionado para realizar a sua natureza. Está ato este chamado de entelequia. Assim, a natureza da semente se realiza quando ela cresce numa grande árvore e dá muitos frutos, perpetuando a sua espécie, pois para os seres vivos, o ser é o viver, e no caso das plantas, a vida vegetativa consiste no crescer e se propagar. Mas o homem não é planta. Ele possui uma natureza racional. Ele tem a coluna ereta para poder olhar as estrelas. Inclusive, todo mundo ajeitando a coluna aí para não ficar corcunda que nem eu. E outra coisa, né? Ele falou ali, o trabalho de verdade eleva a pessoa, né? E esse é outro ponto interessante, que hoje em dia a gente tem muito trabalho inútil. Cara, nenhum trabalho que você fica assinando papel, assinando não, tipo carimbando papel, é bom. Nenhum trabalho que você aperta parafuso é bom. Por quê? Porque são trabalhos que você não sente que você tá se elevando, ajudando a sua comunidade, fazendo a diferença, ou aqui está a mesma coisa, né? Ajudar a comunidade a fazer a diferença, ou projetando sua individualidade naquilo de alguma forma. Então, esses bullshit jobs que eles chamam em inglês são os que matam a pessoa por dentro. Então, um bom trabalho, mesmo que seja um trabalho que efetivamente seja uma tarefa que você não gosta muito de fazer, pode ficar tolerável, interessante, ou se tornar algo que você gosta, quando você sente que é um trabalho que você consegue ajudar quem está à sua volta a fazer a diferença, agregar valor de alguma forma real, né? Quando você pode projetar sua personalidade nele e transformar nele em você, né? Tipo aquele negócio que, cara, isso aqui é meu, né? Ou um trabalho que te eleva de alguma forma, aumenta suas habilidades, faz com que você vença um desafio interessante e faça você se sentir melhor num ponto de vista mais metafórico, não melhor, estou me sentindo feliz. Mas caraca, eu consegui, caramba, que foda. Então você pega um trabalho ali de caridade, né? Pô, você ir lá e levar brinquedo e alimento para uma ONG de criança com câncer. É um trabalho. Você vai sair de casa, vai coletar isso, vai pedir doação e tal para ir lá entregar. Mas, cara, você vai sentir, porra, olha só a organização que a gente fez para conseguir isso. Você conseguiu um desafio e superou. Você foi lá e entregou as paradas para criança e tudo mais, e ajudou muita gente. Você vai sentir o impacto que você tem na comunidade, melhorou a vida de outra pessoa. E você vai ter ali a reação das crianças que vão te abraçar, você vai conversar ali, as pessoas vão contar como você ajudou e tal. E você vai falar, cara, outras pessoas poderiam fazer isso também, mas só da forma que eu fiz e só da forma que eu conversei que gerou essa reação deles comigo. Então é uma parada que é sua também. Né? Então, esse é um elemento que mostra que essas três coisas juntas podem transformar. É um trabalho, é dor de cabeça, mas no final você se sente satisfeito por ter feito isso. Então, eu acho que isso é muito importante hoje em dia, você não estar em um bullshit job. Você conseguir encontrar alguma coisa que você pode retirar pelo menos um desses elementos. Porque senão a coisa vai te matar por dentro. É tipo aqueles trabalhos, aquelas histórias do cara que o cara trabalhava numa empresa, era o CEO, sei lá o que, o cara pira, vende tudo, vai morar numa ilha de tanga e quebrando coco e caçando peixe. Igual um Homo sapiens, sabe? Um Neandertal, sei lá. Então eu acho que todo mundo tem um limite pra isso, né? Você faz porque você precisa do dinheiro, mas o ideal é que as pessoas tendem a não ter um planejamento muito bom
E quanto pior você tá numa situação de vida, que é difícil, né? A vida é injusta de várias formas. Mas quanto pior você tá, mais você precisa se organizar e ter um plano. Senão você vai ficar à mercê de, de forças que vão querer te manter onde você tá. Tá foda. Estrelas e admirar o cosmo. Somente um trabalho que dignificasse a sua alma, direcionando-o para a perfeição, poderia ser digno dele. Isso Exatamente. pode parecer impossível para a maioria dos trabalhos, já que visam sempre produzir algo na vida presente que nos seja útil, como a carpintaria ou a cerâmica. Mas para os antigos, o mundo tem dimensão simbólica. Toda ação humana presente simboliza uma ação espiritual superior, da qual ela é símbolo. Pois como diz a Tábua Esmeralda, o que está em cima está embaixo. Sendo assim, há uma correspondência entre as ações na terra e as ações no céu, no qual as coisas inferiores são símbolos que representam as superiores. É por esse modo que uma profissão pode ter sentido espiritual. Dessas artes, a que primeiro... O Renanol realmente mod mostrando como ele pode ajudar, né? No chat, o cara pergunta. Primeira vez que estou aqui, que vocês estão vendo? O cara falou um vídeo. Muito obrigado, Renanol. Uma salva de palmas pro mod. Obrigado aí pela colaboração. Realmente incrível aí a ajuda que o nosso mod dá pro público. A gente tá vendo um vídeo sobre filosofia e simbolismo dentro das classes de RPG. Primeiro merece ser citada é certamente a alquimia, onde os processos de transformação dos metais simbolizam a transformação da alma. O alquimista espera, por meio de seu trabalho, realizar Isso aqui é verdade, tá? que representam... Que interessante, ele falou, para os povos antigos, tudo que está aqui tem uma dimensão simbólica. Exatamente, isso é muito verdade. A forma que eles enxergavam a realidade é bem diferente da forma que a gente enxerga a realidade. E tudo lá está conectado, coisa que foi se perdendo, principalmente a partir ali da Revolução Iluminista. As ações na terra e as ações no céu, no qual as coisas inferiores são símbolos que representam as superiores. É por esse modo que uma profissão pode ter sentido espiritual. Dessas artes, a que primeiro merece ser... Uma coisa que, o povo vai reclamar... Cara, você vê esse mangá. Sabe um exemplo bem bacana? O Ferreiro de Berserk. Quando ele fala, quando ele já percebeu, ele estava martelando o aço. E ele olhava as fagulhas. É isso. Citada é certamente a alquimia, onde os processos de transformação dos metais simbolizam a transformação da alma. O alquimista espera, por meio de seu trabalho, realizar uma obra que também é interior, mas tal operação não é exclusiva da alquimia. Todas as profissões dignas possuem tal correspondência. É verdade, né? O povo acha... os alquimistas eram idiotas, eles tentavam transformar pedra em ouro, sei que e tal, pedra filosofal, hahaha. Mas eles não percebiam que tudo aquilo que está ali é uma metáfora codificada para o processo de tentar fazer a elevação da própria alma e atingir mais conhecimento e iluminação. E a alquimia era decodificada exatamente para não ser compreendida por quem não era alquimista. Porque para eles esse tipo de conhecimento não é preparado, né, para as massas leigas. Conhecimento esotérico, né? Conhecimento para dentro. E aí, antigamente, inclusive, a escrita era uma das corrupções possíveis para uma linha de pensamento. Então, muito era ser passado através da fala. Você tinha que fazer várias provas para mostrar que você era digno. Depois de anos, você recebia o conhecimento oral. Não podia escrever, porque escrever você poderia cair em mãos erradas, você poderia registrar algo errado. E depois falando, mas falar não é mais fácil, o cara só mudar o que ele falar? Sim, por isso que quem descobria esse segredo oral eram pessoas que passavam 5, 6, 7 anos numa organização estudando, mostrando que o cara é responsa e tal, até adquirir esse conhecimento. E aí, os alquimistas, né, tinham duas vertentes. Tinha a vertente que queria escrever e tinha a vertente que não queria escrever. A vertente que queria escrever acabou se sobressaindo. E eles escreviam nessas metáforas, nesses símbolos que eram para as pessoas não compreenderem. Inclusive, o Giordano Bruno, que o povo fala que ele foi queimado, né? Por causa que ele falava que a Terra girava em volta do Sol, e sei que e tal. Todo mundo fala isso, né? Cadê o Sol? Na escola você estuda que ele foi queimado por causa do Sol, e sei que e tal. Moleque, esse cara aqui simplesmente era um baita mago. O cara não foi queimado por ciência. Cara, é muito engraçado como o iluminismo, através do processo de tentar destruir a igreja e exaltar a ciência, mudou muito a história.
O cara era um puta mago ocultista, mano. O cara era cheio de livro ocultista aqui, ó. Da magia, tá ligado? De magia, escrevendo. O cara era muito viciado nisso. É um dos maiores, tipo, era. A ciência era a menor parte do trabalho desse cara. O que esse cara fazia mais era ocultismo e magia. A ciência era tipo extra. E a ciência desse cara tava certa pra caralho. Esse que é engraçado. O cara da ciência ele tá tudo certo. Que ó, astrônomo, filósofo, poeta, escritor, professor universitário, astrólogo, matemático, padre católico de rito romano, ocultista, bruxo e mago. Que Giordano Bruno, um bruxo muito doido, que a turma mente dizendo que era só um mero cientista. Pois é, ele era, salvo engano, do círculo elisabetano. Contemple o mago! Pois é. Então, ele não foi queimado por causa da ciência. Ele foi queimado por causa de ocultismo. Porque o cara era um dos maiores conhecedores ali da época. Ele era um frade, né? Mas depois ele acabou estudando demais essas coisas. E, enfim, aí deu merda. No livro que eu tô lendo conta um pouco da história dele. Eu só acho engraçado como... Tá ligado todos os caras, os cientistas queimados na Inquisição e coisas do tipo? Você começa a estudar, você fala, caralho, eles não foram queimados por ciência. Eles foram queimados porque os caras faziam magia. Faziam magia. Invocava espírito, o caralho. E a igreja ficava em choque com isso. A ciência não tinha problema. O negócio, cara, tudo bem, a Terra pode girar onde você quiser, mas invocar demônio já é demais. Entendeu? Correspondência espiritual. Dessa forma, Isaac Newton, exatamente, o cara era alquimista, cara. Isaac Newton era alquimista e ninguém liga. toda a profissão. O alquimista espera, por meio de seu trabalho, realizar uma obra que também é interior, mas tal operação não é exclusiva da alquimia. Todas as profissões dignas possuem tal correspondência espiritual. Dessa forma, toda a profissão se converte... Ó, o Drawn Mask, hein, mano, beleza? Caraca, eu não sabia que você fazia live, apareceu na recomendação, seja bem-vindo, mano, beleza? Já vi vários vídeos seus também, acho muito bacana. Já vi você também conversando com o Linkzinho lá no Twitter, muito top. Ah, o Jokers também, que é outro youtuber, né? Então estamos reunindo vários youtubers aqui, todo mundo querendo gnose, todo mundo querendo conhecimento a partir de RPG, porque aí que é bom, né? A partir de joguinho. Se não for a partir de joguinho, eu não quero saber. em ritual. Esse tipo de ação ritualizada pode ser observado, por exemplo, na cerimônia do chá dos japoneses. É por meio dessa equação que podemos entender as profissões no RPG. Exercendo o seu trabalho, a classe adquire poderes sobrenaturais e habilidades sobre-humanas. O ladino consegue destrancar qualquer baú e tomar os itens dos inimigos sem que eles o percebam. O guerreiro pode se tornar super forte, o suficiente para cortar dragões com a espada. O bardo consegue hipnotizar monstros com suas canções, dentre outras habilidades. Ao exercer sua arte, o herói realiza uma vocação do cosmo, e seu ato na Terra tem um correspondente sagrado, de tal sorte que ele é transformado pela sua arte, permitindo que ele adquira poderes e habilidades sobrenaturais. Essas classes se equilibram numa party do jogador. Já que um time desbalanceado sempre acaba sendo vulnerável ao inimigo, é importante que a party seja trabalhada como um organismo, com cada um cobrindo as fraquezas do outro. Um curandeiro para recuperar o grupo dos danos recebidos, um tanque para aguentar os ataques pesados e proteger os outros, e assim por diante. Essa analogia entre um time equilibrado e o corpo humano nos lembra das castas no sistema hindu. Essa palavra casta se encaixa muito bem com o sentido do termo classe, que se usa nos RPGs. A casta, entendida no seu sentido original, é simplesmente a forma própria da natureza individual, com todo o conjunto de aptidões especiais que ela comporta e predispõe cada homem ao cumprimento desta ou daquela função determinada. Isto é a função social estabelecida segundo a natureza, o Dharma. A sociedade inteira é vista como um grande homem universal, já que cada casta surgiu das partes do corpo de Purusha. Os Brahmins surgiram da boca de Purusha, os Kshatriyas dos braços de Purusha, os Vaishyas de suas pernas e o Shudra do solo abaixo de seus pés. Comparando isso com as classes no RPG, cada herói no grupo se equilibra um ao outro, cada um cumprindo a sua vocação e criando uma mini ordem em direção à vitória. Além disso, a classe do personagem sempre coaduna com a personalidade dele, com seus pontos fortes e fracos, ou seja, com a sua natureza individual. O mago deve ter alta inteligência, o ladino é ágil, o bárbaro sempre será alguém que não pensa muito antes de agir e resolve tudo na violência, e assim por diante. Quando os status do nosso personagem não batem com a classe na qual ele deveria estar exercendo, geralmente temos problemas, mostrando que há um elo que liga a natureza individual de um homem e a sua função. Os arquétipos se revelam, então, não meras sombras do subconsciente. Isso, inclusive, eu vou puxar um livro muito nada a ver, peraí. Peraí. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui.
Ah, achei. Mais um livro aleatório do Narras. Tem esse livro aqui, chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Ele não é um livro de autoajuda, apesar do nome. Ele é um livro que... ele é o condensado de uma pesquisa que durou mais de 30 anos, 60 anos, sei lá, sobre compreender a seguinte pergunta. É melhor pegar um funcionário que não manja de, sei lá, de contato com o público e treinar ele para se tornar um bom vendedor, por exemplo? Ou é melhor pegar alguém que já tem contato com o público e transformar esse num vendedor? Qual que é melhor? A resposta é igual em um RPG. Se seu personagem já tem os atributos para ser um guerreiro, é mais fácil você fazer ele um guerreiro, em vez de tentar transformar ele num mago. E o que esse livro fala? Ele fala das coisas que ele chama de talentos. Peraí. Ai, pegar um cabo aqui. A bateria do meu fone tá acabando. Ele fala de umas coisas chamadas de talentos. O que são talentos? Nesse livro, talento é definido como um tipo de característica comportamental que você tem que pode ser usado de forma positiva. E esse livro, ele lista várias categorias de talentos e você pode ler elas e você sente quando aquilo é algo que faz sentido para você e quando não faz. E aí, essas características é como se fosse uma... Imagina uma ficha de RPG que tem os atributos. E as coisas se encaminham de forma que você pensa, é melhor realmente eu focar no que eu naturalmente já sei fazer. E qual que é a explicação para essa parada de naturalmente já saber fazer? Ele começa o livro falando sobre neurociência. Ele fala sobre a biologia do nosso cérebro e o seu funcionamento. Tá? E como é que funciona? A natureza tende ao caminho de menor esforço. E esse caminho de menor esforço está em tudo. Tá desde a água que escorre de cima para baixo, quanto dentro do nosso cérebro, da distância das sinapses. Conforme você cresce na sua vida e você tem certas predisposições biológicas e situações sociais que moldam algum tipo de caráter ou comportamento padrão, o seu cérebro, pela tendência de menor esforço, ele pensa: cara, todo dia eu tenho que ficar irritado. Todo dia eu fico irritado. Todo dia. Estou dando um exemplo leigo aqui, só para ilustrar. Se a distância da sua sinapse é essa aqui, e você sempre fica irritado, o seu corpo vai pensar, cara, é menor eu poupar esforço. E a distância da sinapse faz isso aqui, ó. Diminui. Ou seja, quando você for apresentado por uma situação, o gatilho inicial vai ser qual? Pá, fica irritado. Porque a distância da sinapse já é muito pequenininha. É o caminho de menor esforço. E aí quando você precisa acalmar, você precisa lidar com uma situação e... Vou ficar bravo, mas não vou ficar bravo. Você tem que fazer esforço para não ficar bravo. Por quê? Porque a sua primeira reação vai ser ficar bravo pelo caminho da sinapse. E aí você conscientemente tem que parar isso e ir por outro caminho. Não, escuta. Não vou ficar bravo. É o seguinte, a situação é parará, pereré, pororó. Entendeu? Isso aqui vale para tudo, tá? Desde questões extrovertidas, introvertidas. Vou pegar um aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, competição, comunicação, comando, carisma, ativação, autoafirmação, adaptabilidade, analítico, né? Aqui são as várias características que a gente pode chamar, né? Cadê? E aí tem os testes que são bem legais que você pode fazer. Esse livro, quando você compra ele, você ganha um teste online para fazer, para descobrir esses talentos. E aí ele te manda a build, ele te manda a sua build, a build da vida real. E fala, olha só, suas posições vantajosas na vida envolvem essas características. Tudo isso baseado em questões de comportamentais, teste psicológico, baseado nessa pesquisa que acho que é a maior pesquisa comportamental já feita na humanidade. Com milhares e milhares e milhares de pessoas durante, sei lá, 30 anos, 60 anos. Quer ler? Passa o nome esse aqui, ó. Se quem quiser comprar no meu livro, esse livro no meu link da Amazon, aqui embaixo tem o negócio da Amazon. Só clicar lá e procurar por ele. Esse aqui é o Descubra Seus Pontos Fortes. E aí ele explica muito bem essa questão das sinapses, de como, durante a nossa vida, a gente vai, né, por vários motivos, reduzindo a distância da sinapse e tornando isso nosso comportamento natural. Tem comportamento errado e certo? Ele fala que não. Depende da situação. Por exemplo, você ser uma pessoa que
sai correndo e pergunta depois, sai correndo pra ação e pergunta depois, pode ser positivo. Por exemplo, se você for um lutador de UFC, se você for um bombeiro, que você precisa entrar no prédio pegando fogo, pegar a pessoa embora, você não pode parar e pensar. Você tem que fazer, pronto, acabou. Então existem profissões que vão ser melhor aproveitadas. Se você é um cara que, por exemplo, tem uma aqui que quando você lê, você lê e fala, nossa, isso aqui faz muito sentido, realmente. É uma coisa que você tem nível alto. Quando você lê uma coisa que você tem nível baixo, você lê e fala, cara, quem que é o idiota que vive assim? Quem que é o Neandertal? Sabe? Tipo, que nojo. Tinha um desses que eu acho que era. Não lembro qual era o título, mas a descrição rápida era assim. Você tem uma discussão. Se alguém fala um absurdo que você não concorda na mesa, você deixa isso pra lá, porque não vale a pena a confusão. É tipo isso. Quando eu li isso na época, eu fiquei, tu que é um maluco, não? Tipo, você aceita achar que você está errado pra não gerar confusão. Você aceita, tipo esse tipo de coisa, sabe? Basicamente, você deixa pisar em você pra não gerar treta. Eu falei, o quê? Jamais, mano. Se fizerem isso comigo, eu vou cair na porrada imediatamente. Vai ser briga, vai ser jogar pratos, enfim. Só que essa característica de não se exaltar quando tem a situação é muito boa para situações de diplomacia, negociação, trabalhar com outras pessoas em geral. Entendeu? Então tem várias builds. Esse livro aqui é basicamente o seguinte: descubra a sua classe de RPG na vida real e endireite a sua vida. É tipo, cara, se você é um peixe, por que você tá tentando voar, cara? Vai nadar. Se você é sei lá, um cachorro, por que você tá querendo ficar pulando de árvore em árvore? Vai farejar. Entendeu? Esse livro é basicamente sobre isso e ele explica muito bem, com muita ciência pra quem é do time da ciência. É muita ciência esse livro, ciência pra caralho. Estudo revisado por pares, feitos do caralho. Daquele negócio todo científico lá. Importante. Cara, eu sou cientista da computação zoando a parada. Mas enfim, eu estudo certinho, pares, revisado em pares, teste cego e tudo mais, beleza? Então, é bem interessante para quem quiser pesquisar e dar uma olhada. Quem quiser comprar pelo meu link da Amazon também ia ser bom. Como espelhos quebrados. Aí só espera um pouquinho que eu botei o meu fone para carregar. Eu tenho que mudar a minha fonte de som. Vocês estão escutando tum-tum, mas eu não, pera aí. Que antes eu conseguia fazer ele funcionar com o fio, mas agora eu acho que eu não tô conseguindo fazer mais não. Aí eu vou ver se eu troco de fone. Tá, vamos lá. Vou ligar aqui a legenda, que aí eu vejo pela legenda. Bora lá. Depois eu troco de fone. Na matéria-prima disforme que se esconde por detrás da razão, mas imagens do transcendente. São representações do eterno que guiam o homem na direção da virtude, imitando, segundo a sua natureza, a plenitude da perfeição. Estão escutando, né? É o ilimitado que se manifesta Às no vezes limitado. muda. O eterno espelhado no tempo. Parâmetro Esses do som aqui arquétipos se manifestam no RPG Streamlabs. nas várias classes que conhecemos. O guerreiro, o bardo, o mago, o ladino, etc. Essa concepção coloca os arquétipos como intermediários entre o mundo material e o mundo transcendente. Na Idade Média, o modelo do herói tinha papel educativo. Ele servia para informar o cavaleiro sobre a sua conduta ideal. Lancelot, Exatamente. Roland, Percival e São Jorge eram modelos de homem para se imitar. Eles espelhavam Os heróis são modelos para os homens seguirem. Não que eles vão conseguir se equivaler aos heróis, mas a partir do momento que você tem um ideal a ser seguido, você sempre vai se esforçar a ser melhor do que você seria normalmente. as virtudes Coisa que se perdeu hoje em dia. que o guerreiro deveria manifestar. Não à toa se usa a expressão mestrar uma classe, para quando maximizamos seus status. O mestre é o terceiro grau dos iniciados em uma guilda medieval. Os personagens no jogo, ao assumirem uma certa classe, tomam um modelo ideal de homem para imitar, e ao avançar ao longo das batalhas, evoluindo a sua classe, desbloqueando novas habilidades, eles se aproximam cada vez mais de realizar esse ideal. Não apenas o seu trabalho melhora, mas a sua alma é ampliada. Não à toa, o arco de um personagem nos é tão caro
caro como parte do desenvolvimento de uma história. Esse papel dos arquétipos só pode ser compreendido em uma visão tradicional da natureza humana, que em nosso tempo já foi há muito perdida, resultando mais e mais numa mecanização do trabalho após a Revolução Industrial, e pior ainda, uma mecanização do próprio homem. Se você quer entender esse processo que de forma acelerada causou a perda da natureza humana e a mecanização do homem, não deixe de assistir o nosso vídeo sobre Nier Automata, onde tratamos desse tema em mais detalhes. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar, e até a próxima. Interessante, bacana o vídeo. Deu pra conversar sobre muitas coisas. Cara, eu não sei se eu consegui falar de fato pra vocês o quanto esse livro aqui é interessante e pode ajudar muito vocês. Tá aqui, ó. Um programa revolucionário que mostra como desenvolver seus talentos especiais e os das pessoas que você lidera, baseado no estudo do Instituto Gallup, com mais de 2 milhões de pessoas. Foi o maior. Aqui, 25 anos de pesquisa, milhões de pessoas. Esse aqui é o resultado desse estudo. Bem legal, né? É muito bom mesmo. Vídeo interessante. Bom.